que o Senhor continue falando conosco. Diz aqui no capítulo 26 de Gênesis, a partir do versículo 1 assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, disse: É a minha irmã. Porque temia dizer: É minha mulher. Para que porventura me não matem os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como pois dissestes, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizestes? Facilmente teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu o varão, e assim engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram a terra. Por enquanto até aí, amém, igreja? Amém? Amém. Deixa eu falar um pouco aqui, antes de a gente detalhar alguns versos aqui dessa leitura que nós fizemos, um pouco, e creio que muitos já conhecem, um pouco da história de Isaque. Isaque, ele veio debaixo de uma promessa de Deus. Quando, lá em Gênesis 12, você lê Gênesis 12, no início da leitura, Deus vai falar com um homem, e esse homem era muito idólatra, sabia disso? Vivia numa terra idólatra, e de família toda idólatra. E Deus pega a fala com esse homem, chamado, no início ali chamava Abrão, e que depois se tornou Abraão. E Deus fala com ele: Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu irei te mostrar. O que é que Abraão faz? Ele sai da terra dele. Ele não sabia quem ainda realmente era esse Deus, mas ele ouve a voz de Deus. Irmãos, quando você ouve a voz de Deus, a sua vida muda. Amém. Você não é mais a mesma pessoa que você era antes. O que eu quero dizer com isso é como a gente louvou aquele cântico aqui, né? Caminhando sem destino, com o coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu e você andava.
dando um passo para frente e 2 passos para trás. A lugar nenhum chegava. E pelo caminho a gente andava, carregando a nossa cruz. Mas um dia a gente encontrou Jesus. E aí a gente começou a entender: eu não posso mais tentar sozinho. Eu tenho que ir com Jesus. Eu posso ouvir alguém por isso? Amém. Um amém aleluiado aí, vai melhorar o pregador. Glória a Deus, aleluia. E a gente vê então a história desse homem chamado Abraão. Ele foi chamado, conhecido como o pai da fé. Mas se você vê o início ali da história desse homem, talvez a sua história, a minha história, como homem e mulheres de Deus. Um dia que nós tivemos aquele encontro, aquela voz incomparável, qualquer voz, aquela voz que você ouviu naquele dia, e você disse assim: realmente Deus é Deus. Deus existe. Não é verdade, igreja? Amém. Mas a gente não pode deixar nossos ouvidos ficarem tapados, entulhados, porque senão a gente não ouve mais a voz de Deus. A gente começa a ouvir mais a voz do homem do que a voz de Deus. Você concorda comigo? Amém. Concorda ou não concorda? E aí diz a palavra que Abraão, esse homem, Deus fala com ele, ele sai e ele falou: olha, eu vou te fazer uma grande nação. Você vai ser o pai de grande nação. Você vai ser uma bênção. Aonde você for, você vai levar a minha bênção para você e para todos que te abençoarem. Amém, igreja? Amém. E é isso que Deus quer fazer conosco. Trazer essa convicção de quem nós somos nele. Irmãos, nós não podemos perder a identidade que o adversário sempre quer roubar de nós. E qual é essa identidade? Não é a identidade que você tem no seu passaporte alemão, brasileiro, ou seja, lá qual nação for. Você tem um passaporte que já está carimbado e selado com o precioso sangue de Jesus. É um passaporte, irmãos. Quando você diz sim, amém, para o reino dele, você já sabe que você, naquele grande dia, quando chegar lá, você diz: cadê o passaporte? Aí vem a marca do sangue. Pode entrar. Se você me recebeu, você é bem-vindo. Você é bem-vindo. Amém. Amém, igreja? Então, preste atenção que Abraão era um homem que tinha uma descendência de o quê? De influências idólatras, de influência de coisas que realmente não agradavam o coração de Deus. Mas ele ouve essa voz e ele segue ali agora a voz de Deus, a voz do Todo-Poderoso. E ele vai, irmãos. E ele vai ali, como um dia eu e você fomos chamados, convocados para poder sair de um lugar que às vezes a gente achava que era bom, mas estava alguma coisa faltando. E essa coisa faltando era a voz de Deus na minha e na sua vida. Quando a voz de Deus vem e fala conosco, como eu já falei aqui anteriormente, a nossa vida não é mais a mesma. Foi isso que Abraão fez. Ele ouviu a voz. Ele agora vai. Ele larga tudo e vai. Agora, nessa caminhada, igreja, nós temos os processos ainda de crescimento, de maturidade. E diz a palavra que Abraão, ele vai, e quando chega ali no caminho, diz a palavra que vai ter fome onde ele estava. A gente lê aqui no texto de Gênesis 26, que vai acontecer uma coisa bem igual com o filho dele, que é Isaac. Esse filho foi gerado através da vida de Abraão e de Sara. Vocês lembram disso? Deus falou: olha, eu vou te dar um filho a você e sua esposa. Sara era uma mulher estéril, não é isso? Ela é estéril. E quando Deus faz essa promessa para Abraão, Abraão já tinha 75 anos de idade, igreja. Menos 10, quanto tem? 65, né? Então, menos 10 anos. Sara tinha quantos anos? 65. Ele ouve a promessa de Deus e ele vai. Só que aí vai passando o tempo, Deus faz a promessa para a vida de Abraão, junto com sua esposa, mas ela é estéril. E aí diz a palavra que vai passando o tempo, e eles começam a não acreditar mais que Deus iria cumprir aquela promessa na vida deles. Aí o que vai ocorrer? A Sara, ela acha então: olha, Abraão, tipo assim, eu vou conjecturar, não é pecado. Olha, Abraão, é o seguinte, já está velhinho. Eu tenho aqui a escrava, vou chamar ela, você fica com ela, tem um filho, a gente cuida desse filho, pronto, Deus cumpriu a promessa. Irmãos,
E tenho aprendido uma coisa muito importante. Quando você busca em Deus uma direção, uma resposta de Deus, espere em Deus. Porque essa resposta pode ser de 3 formas na minha e na sua vida. Pode ser um sim, pode ser um não, ou pode ser aguarde. Espere meu tempo. Não é verdade? Não foi isso que a gente ouviu no instante? Um testemunho aqui? Espere meu tempo. Então, é preciso que a gente busque cada vez mais entender a voz de Deus aos nossos corações, para que realmente a gente ande no caminho da bênção. Então, o que aconteceu com o pai de Isaac, que era Abraão? Quando ele foi lá para a terra buscar comida, ele fez o quê? Ele fez ali uma forma de se livrar e dizer que Sara não era uma esposa dele. Você lembra disso, né? Abraão estava sendo formado ainda, igreja. Ele é considerado como o pai da fé. Mas nessa hora aí, ele diz quando Abimeleque descobre que Sara não era a irmã dele, mas era a esposa dele, o que vai acontecer? Aí ele começa a dar desculpa, dizendo, olha, se eu falasse isso, vocês me matariam. Ou seja, você vê aí que no início ali da caminhada de Abraão com Deus, faltou fé no pai da fé. E às vezes acontece isso com a gente. Mas isso não pode ficar se repetindo. Porque todo caminho com o Senhor, a tendência é nos levar a um processo de maturidade, irmãos. Amém ou não amém? Amém? De crescimento. Deus não quer ver a gente sempre como meninos bebês na fé. Ele quer dar o quê? Crescimento. Ele quer que a gente cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Então, Abraão passou pelos seus processos e diz a palavra que Abraão vai ser abençoado, Abraão vai ser abençoado por Abimeleque, que ele representava aquela nação. E diz ali então que Abraão faz uma aliança com Abimeleque. E naquela região, chamada de região de Gerar, ele vai fazer ali um poço, cavar um poço e botar água. Quando Abraão agora tem, já está com 100 anos de idade, Deus volta novamente a falar com Abraão. Abraão, você vai ter um filho. E esse filho vai se chamar Isaac. Sara já ouve aquilo, Abraão já ouve aquilo, eles começam a dar risada. Eu não acredito que isso vai acontecer. Né? Eu não acredito. Só se Deus não quiser. Amém. Amém? Foi o que ele colocou ali. Eu estou falando agora de novo. E fazendo uma paralela com a mensagem. O Roberto, seu esposo da irmã. Então, Deus fala com Abraão. Eles dão um riso. E aí Deus, olha, o nome desse menino vai se chamar Isaac. Que significa riso. Porque tinha um momento que eles davam risada. Antes mesmo de dela engravidar, eles também deram riso ali, porque achavam que nem ia acontecer nada daquilo. Aí vem aquele processo que Sara pega Agar, uma mulher que era do Egito, que era escrava dela, tem um filho ali com Abraão, achando que aquele filho é o filho da promessa. Ou seja, Sara que dá um jeitinho ali para resolver logo a bênção de Deus na vida dela e na vida do esposo. Só que não era ainda o tempo de Deus. Tem coisas, irmãos, que a gente às vezes quer atropelar os processos, a gente quer antecipar as bênçãos de Deus, e às vezes aquilo pode trazer um prejuízo para a gente. Entenderam? E o que aconteceu? Nasce Ismael. Mas não era o filho da promessa. O filho da promessa teria que sair do ventre de Sara. Sara ainda é estéril. E ia ficando já de uma idade avançada. E como é que vai ser esse negócio? Estéril e ainda com idade avançada. Irmão, você crê que Deus é o Deus do impossível? Amém. Você crê que tudo é possível ao que crê nele? E se você crê, você vai ver a glória de Deus. Agora o processo de cada um aqui, Deus sabe como trabalhar, irmãos. Deus sabe o tempo de liberar de forma palpável e visível na sua história, na sua vida, aquilo que já prometeu para você. E aquilo que Deus prometeu para você
Satanás não vai roubar. Amém. Amém? Aquilo que Deus já colocou no seu coração, Deus vai cumprir a promessa dele. Mesmo assim, Abraão vacilando, Sara vacilando, Deus permaneceu com a promessa dele, igreja. Eu não estou te motivando a você ficar vacilando, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que a gente tem que realmente buscar cada vez mais, ouvir a voz do Senhor e seguir a vontade dele. Que a palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, Sara agora com 90 anos de idade, Abraão com 100, e aí como é que fica? Estéril, e aí? Só um milagre. Só um milagre. O que é uma coisa estéril? É uma coisa seca, né, irmão? É uma cidade que eu não vejo nada, parece que está tudo morto, não é verdade? E aí, Deus vem e fala, olha, agora vai chegar meu tempo na sua vida. Aleluia. Agora é o que eu vou fazer. Agora chegou o meu tempo e eu vou liberar a bênção. Amém. Quando chega naquela hora, aí eles dão risada. Aí vem o filho, aí nasce Isaac. Aí vem a alegria da casa. Agora já não é a alegria da dúvida, é a alegria agora, aleluia, da promessa de Deus se cumprindo e eles vendo ali o milagre de Deus na vida deles. Eles vendo ali agora a cidade diferente, o olhar mudou, não foi? Aleluia. Glória a Deus. Porque às vezes é isso, o adversário sempre quer colocar a gente como aquela mulher encurvada, igreja. Aquela mulher curvada, lembra? 18 anos, indo para o culto todo domingo, indo ali ouvir a palavra de Deus, e chegou a hora ali que Jesus estava agora ministrando a palavra. Ela está ali naquele culto, ela toda envergadinha. E aí Jesus vai para ela, mulher velha, hoje chegou o seu dia, não fique mais envergada. Olha para mim, lê o Salmo 120, quanto? 121. Eleva os teus olhos para onde? Eleva os teus olhos para os montes. Porque de onde vem o nosso socorro, igreja? O nosso socorro vem do Senhor. Ele nunca vai te desamparar. Ele nunca vai esquecer de você. Às vezes nós esquecemos dele, não é verdade, irmãos? Mas ele nunca desampara nenhum de nós, igreja. Ele nunca esquece de nenhum de nós. Jesus diz no livro de Mateus 28, lá no finalzinho, eis que estou com vocês todos os dias, ou em alguns minutos, todos os dias até a consumação do século. Então, a gente vê essa promessa se cumprindo na vida de Abraão e Isaac. A gente vê também que eles começam agora a ter um novo processo, uma nova etapa. A vida deles começa agora a tomar um outro rumo, no sentido de mais fé, de maturidade. E glória a Deus por isso. A gente sabe que também por aquela atitude que Sara tomou antes de vir a Isaac, até hoje o mundo sofre com isso. Vocês sabiam disso? Ou não? Por causa daquela atitude? Sim. Ali se foi cada do que? 2 nações. O da promessa e o da escrava. Quem é o da promessa? Diga Isaac. Amém? E Ismael era o da escrava. E qual é a nação que até hoje tem essa guerra, esse período? O povo de Israel e o povo do Islã. As 2 nações surgiram dali, igreja. Ou seja, por uma atitude que eu me precipitei, eu terminei abraçando uma consequência que não foi boa. Mas Deus é misericordioso e Ele começa agora ali a fazer uma grande obra na vida desse casal. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida, igreja. Espere tempo dele. Às vezes a gente erra, não porque a gente quer. Abraão também errou lá no início, não foi? Ele foi, disse que não era a esposa dele. Enfim, mas ele foi entendendo agora que não era mais esse caminho que tinha que ir. Hoje eu ouvi falar também sobre essa área, que não é bom, igreja, a gente emitir palavras que não são verdadeiras dos nossos lábios. Deus não se alegra nas palavras que não são verdades. Ele se alegra nas palavras que são verdades. Amém? A palavra de Deus diz que Jesus diz assim, olha, que o pai da mentira é o diabo. Ele é enganador. Ele vem para matar, para roubar e destruir. Ele é conhecido como o pai da mentira. Aí Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida. Que tenham vida e vida
em escassez, é isso? Em abundância. Então, eu estou fazendo só uma retrospectiva aqui para a gente chegar nesse momento que a gente leu aqui. Para a gente concluir a mensagem. Mas veja, então, agora Isaac vem, tem uma contenda com o filho da Agar. Sara achou um absurdo aquilo e fala: olha, Abraão, você tem que mandar esse pessoal embora. A misericórdia de Deus visitou também a vida de Ismael e de Agar, a escrava. Eles foram. Mas aí continua o processo agora aqui na vida dessa família: Abraão, Sara e Isaac. Aí agora a gente vai começar a observar Isaac. Isaac, uma das grandes provas que Deus fez na vida de Abraão, foi falar: Abraão, você vai ter que pegar seu filho e levar lá no monte chamado Monte Moriá. Essa palavra, a gente conhece também essa passagem, que ele vai de madrugada, pega o filho e leva para o sacrifício lá em Moriá. Tem todo um processo ali que ele vai até levar o filho. E já perto já do local do sacrifício, Deus não se alegra de sacrifício humano, amém, igreja? Mas chega uma hora que Isaac pergunta: meu pai, a gente está aqui com a lenha, nós estamos aqui com o cutelo, e cadê o sacrifício? Aí Abraão foi na fé, igreja. Ele falou: meu filho, Deus proverá. Agora imagine, quando chega lá em Moriá, no monte, ele coloca o filho deitado. Foi o que o filho fez? Obedeceu o pai. Não foi verdade? O filho foi obediente. Irmão, obediência vai fazer com que a bênção te persiga. Aonde você for, a bênção do Senhor vai te perseguir. Quando a gente está no caminho do que da bênção, amém? Então, diz a palavra, eu começo já a visualizar aqui a vida de Isaac, um homem ali, um filho, sendo obediente e não questionou Deus, não questionou o pai, Abraão. Ele ficou lá. E na realidade, Abraão estava sendo provado ali. E aí Deus falou assim: Abraão, não faça isso. Aí Deus proveu o sacrifício. E aí vem Isaac. Mas o que me chama a atenção na perspectiva da figura de Isaac aí, é que Isaac, ele não ficou murmurando, não ficou questionando. Ele simplesmente estava ali esperando ver o que ia realmente acontecer. Até o momento ele ia ser sacrificado. Não é verdade? Ele podia fugir, não é verdade? Ele podia correr. Ele podia começar a questionar muita coisa, mas ele ficou ali na obediência a Deus. E aí o que vai acontecer? Abraão, Deus proveu ali o sacrifício. A vida de Abraão continua, a vida de Isaac continua. Abraão começa a ficar velho. E Abraão agora se preocupa com o filho dele para prover a esposa dele, a Rebeca dele. É isso? E aí Deus proveu Rebeca para Isaac. Eles se casam e eles agora vão seguir o destino deles, o chamado que Deus tinha na vida dele, que nós lemos aqui. Abraão morre e Isaac agora vai continuar esse processo da genealogia da bênção de Deus. Isaac, esse período é chamado período patriarcal. E aí Isaac agora, ele está agora mantendo as gerações do qual ele recebeu sobre o pai dele. E agora ele vai assumir a responsabilidade de liderar agora. E quando ele começa esse momento, diz a palavra que vai ter fome, que nós lemos aqui no capítulo 26, que vai ter fome. E o que é que Isaac vai fazer? Isaac, ele não vai fazer a mesma coisa que o pai fez. O pai foi para o Egito, lembra? Desceu o Egito. Deus pegou e falou com Isaac: Isaac, olha aqui, ó, versículo 2, 26, 12. Apareceu do Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. O que significava isso? Um lugar que estava sem nada. A fome imperava naquele lugar. Irmãos,
não é o lugar. A questão é você e Deus, Deus e você. Aleluia, eu creio. Amém? Amém. A questão é você e Deus, Deus e você. Às vezes as pessoas questionam você, mas não sabem o que você está conversando com seu Deus, com o nosso Deus poderoso, que é aquele que pode operar coisas grandes que a gente não sabe. Amém, igreja? Mas aí diz a palavra que Deus fala com ele, com Isaac. A gente já vê aí que Isaac já carrega também esse caminho de obediência a Deus, de temor a Deus. E ele ouve a Deus, ele não desce, ele não vai para o Egito. Ele fica onde Deus mandou, um lugar que estava tudo seco, que não tinha nada. Era como se fosse um vale de ossos secos, igreja. Mas ele estava ali porque Deus falou com ele. Irmãos, quando Deus fala com você, pode vir o que for, pode vir a opinião que for, se mantenha firme naquilo que Deus já falou para a tua vida. Porque no momento certo, Ele vai fazer se cumprir a promessa dele na sua história. Amém, igreja? Glória a Deus. E diz a palavra então que Isaac ficou ali. Mas aí também Isaac fez uma copiazinha do pai. Foi que ele aprendeu com o pai. E isso da fé de Isaac. Uma mentira. Mas ele não se manteve na mentira. Ele foi sincero e falou, olha, né? A gente vai vendo que o processo de transformação, nem tudo vem instantâneo. Tem coisas na nossa vida como filhos e filhas de Deus, é um processo progressivo. Amém? Às vezes a gente quer exigir do outro aquilo que eu acho que tem que ser, e a gente não sabe a vida da história do outro. A gente tem que respeitar. Cada um tem o seu limite, e Deus sabe dos nossos limites. Amém, igreja? Então, aqui Isaac, ele faz essa mesma coisa. Uma coisa que também me chamou a atenção, eu até anotei, para não esquecer, é que Deus fez uma promessa para a vida de Isaac, não fez? Amém. Não foi isso? Deixa eu fazer uma pergunta. Deus tem uma promessa sobre a sua vida? Sim ou não? Aleluia. Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Amém ou não? Direita. Aquilo que Deus prometeu na sua vida não é o Egito, não é, aleluia, não é a Babilônia que vai roubar a sua bênção. Independente de onde você esteja, é o Senhor que está te guardando. É o guarda de Israel que vai cumprir na sua história as palavras que Ele falou ao seu coração. Queira o diabo ou não, o Senhor vai cumprir as promessas dEle na tua vida. Amém. Segure a tua promessa de Deus na sua vida. E não deixe que ninguém roube essa promessa. Porque o que Deus falou, Ele vai cumprir. Amém, igreja? Amém. E então, Isaac, ele vai, fica ali, vacilou, consertou o que estava errado. Mas ele é um homem obediente a Deus. Engraçado que também é uma coisa parecida com Isaac, aconteceu também com ele e com Rebeca. Rebeca também era estéril, irmãos. Entendeu? Rebeca era estéril e eles ali não tinham como ter filhos. Mas eles oraram 20 anos. Aí Deus não deu um filho, Deus deu 2 filhos. Eita, Amém. aí deu Jacó e que foi mais? Isaú, não foi? Isaú. Deu gêmeos. Você pede um, Deus dá 2. Amém, igreja? Deus, nosso Deus sempre vai nos surpreender em tudo aquilo que a gente apresenta a Ele, se é realmente da vontade dEle. Por isso que eu estou dizendo, o que você pede ao Senhor, Ele pode te dizer um sim, Ele pode te dizer um não, ou Ele pode te dizer espere, porque vai chegar, vai ser no meu tempo. Amém? Então, nesse momento aqui, louvado seja Deus, diz a palavra então que Isaac, ele foi uma pessoa que recebeu a promessa de Deus. No versículo 1 diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac, Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu o Senhor e disse: não desça do Egito e habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Olha a promessa de Deus aqui. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras. Eu te liberarei as minhas bênçãos sobre a tua vida. O segredo é obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. A gente está sacrificando aquilo que Deus não mandou você sacrificar. Então é melhor obedecer, igreja. Aí vem a palavra do Senhor sobre a vida dele.
E o que Isaac faz? Fica ali. Falhou alguma coisa, mas conserta. Ele conserta isso diante dos homens, diante de Deus. E diz a palavra ali, então, que ele começa agora a ser muito abençoado naquele lugar. Um lugar que só tinha miséria. E ele estava ali, era um homem que prosperava muito na vida dele. Porque ele estava o quê? No caminho da obediência ou da desobediência? Da obediência ou da desobediência? Ele estava em qual caminho? Obediência. E aí então, ele começa agora ali a prosperar muito naquele lugar. Então diz a palavra, igreja, que ele vai começar a incomodar aquelas pessoas ali. Aquelas pessoas começam a se incomodar porque estavam sendo muito abençoados. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que chorar com os que choram. Amém? Amém. E se alegrar com os que se Alegra. Muitas das vezes, muitos não querem se alegrar com os que estão se alegrando. Às vezes está ali só cobiçando. Vem aquele espírito de inveja. Olha aqui, vamos ver aqui no texto. O que vai acontecer aqui no texto, irmãos? Quando eles começaram a ver ali que Isaac estava realmente avançando, sendo abençoado, diz a palavra que o próprio líder deles ali, o Abimeleque, ele começa a dizer, olha, você vai ter que sair daqui, porque a sua vitória me incomoda. Era mais ou menos isso. As bênçãos que você recebe está me incomodando, você tem que ir embora. E tem muita gente assim, igreja. Às vezes, ela não quer o que você tem, ela quer que você não tenha. Entendeu? Irmãos, temos que saber quem são esses Abimeleques em nossas vidas. Entenderam? Os Abimeleques. Então o texto diz aqui que Abimeleque no versículo 9, 26, 9, diz assim, então chamou Abimeleque a Isaac e disse, eis que na verdade, é na parte da mulher. Vamos lá, vamos descer mais um pouquinho para adiantar. Versículo 16 diz assim, disse também Abimeleque a Isaac, aparta-te, vai embora daqui, Abimeleque, a Isaac, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós, está vendo? Inveja. Não estava suportando ali Isaac sendo abençoado. Por que Isaac estava sendo abençoado? Porque ele estava no caminho da onde? Da obediência. Ele foi abençoado. E aí o que Isaac vai fazer? Irmão, quando você tem uma promessa, é isso que eu estava querendo também fazer um paralelo. Quando Abraão, Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Diz a palavra que Abraão levou o quê? Um familiar dele, não foi? Mas no meio do caminho teve um processo ali de contenda, de briga. Com quem? Com Abraão e com Ló, que era o segundo dele. Aí sabe o que Abraão fez? Naquela contenda, ele falou assim, olha Ló, é o seguinte, se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. E o direito de optar não era de Ló, era de Abraão. Naquele período, irmão, existia uma lei chamada a lei da gerontocracia, nome difícil, né? Essa lei, ela dava um privilégio para quem fosse mais velho tomar decisão sobre uma causa dessa, quando tinha o quê? A confusão. Mas Abraão sabia a promessa que ele tinha na vida dele. Irmãos, você sabe a promessa que Deus tem na sua vida? Amém ou não amém? Amém. Se você sabe, irmão, você não briga. Você está entendendo? Se você sabe a promessa que Deus tem na sua vida, você vai deixar que as pessoas te confundam? Não. Porque quem tem promessa de Deus não briga. Abraão simplesmente abriu mão do que ele tinha direito, porque ele sabia o que Deus tinha na vida dele. Amém. Quando a gente sabe o que Deus tem na nossa vida, deixa eles se brigarem. Não vale a pena a gente entrar em meio de confusão. E aí Deus abençoou a vida de Abraão. E aqui não foi diferente na vida de Isaac. Isaac, quando Abimeleque se sentiu ali com raiva, com inveja, enfim, o que foi que Isaac fez? Isaac podia começar ali, não, vou ficar aqui mesmo, porque... Não, o que foi que Isaac fez? Ele foi embora, aqui no versículo 17. Então Isaac se foi dali e fez o seu assento no Vale de Gerar, e habitou ali, e habitou lá, no Vale de Gerar. Vale de Gerar, hoje atual faixa de Gaza. Entenderam? Onde divide Israel,
do povo islã, né? Entendeu? Mas ele foi. Ele não deu confusão. E aí diz a palavra que está agora um vale, igreja. Vale é lugar de crescimento. Amém ou não amém? Vale é lugar de crescimento. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, estou dizendo que você vai andar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal. Por quê? Porque tu estás. Amém? E ele vai. Ele sabe o Deus que ele servia. Se você sabe o Deus que você serve, igreja, simplesmente pega tudo isso que estão jogando contra você e entrega na mão do Senhor. Entrega tudo na mão dele, inclusive o teu caminho, como disse o salmista. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele vai fazer. Isaac fez isso. Ele entregou tudo e ele vai. Ele não é uma pessoa que cria contenda, porque ele já está debaixo de uma palavra, irmãos. Irmão, você está debaixo de uma palavra de Deus, não é do homem. Sabe que hoje, na convicção, na certeza de que você é em Deus e daquilo que Deus já te prometeu, que vai fazer na sua história. Amém, glória a Deus. Então o segredo agora é você ficar firme nele, é ser fiel a ele. Amém. Olha aí então, e vai lá, Isaac. E aí agora a gente vê o seguinte: leva toda a equipe dele, vai, e chegando nesse lugar, o que vai acontecer? Isaac, ele vai agora, precisa de água, porque a caminhada precisa de água. Aí o que Isaac vai fazer? Ele vai no primeiro poço, vai tentar cavar o primeiro poço. E esse poço foi o poço justamente que quando o pai dele estava vivo, ele tinha cavado esse poço. E quando o pai morreu, os filisteus, sabe quem eram os filisteus? Os filisteus é o pessoal lá do pessoal do gigante Golias, né? O gigante Golias era o filisteu, lembra disso? O gigante. Era o povo gigante. Mas não é o tamanho, aleluia, das pessoas que aparentam ser que são gigantes. É o tamanho do Deus que eu e você servimos. Amém. Amém? Amém. Então não olhe para o gigante, olhe para o tamanho do Deus que você serve. Isaac, ele estava ali, ele começou agora a cavar o poço, ou seja, tomar por herança aquilo que já fazia parte da vida dele, parte que veio da história do pai dele. Irmãos, aquilo que Deus colocou em tuas mãos, não deixe ninguém roubar isso na sua vida. Não deixe. Porque, veja, Deus te dá, Deus te abençoa, mas você tem que cuidar. Porque se você não cuidar, o adversário vem e rouba a igreja. Ladrão é isso. É uma hora que você menos espera e tenta o quê? Te enganar. Mas disse a palavra que Isaac vai e cava o poço aqui, ó. Vamos lá então, antes de terminar. No versículo 19, cavaram, pois, o servo de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas, está vendo? E os pastores de Gerar confiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. O que é que significa isso para nós? Deus não tem uma promessa na sua vida? Deus não falou com você? Amém ou não amém? Amém. Deus falou ou não falou com você? Amém. Deus está falando: filha, isso que eu falei, eu vou cumprir. Eu creio, Senhor. E ninguém vai roubar isso. Bendito seja o teu nome. E se você tem a minha palavra, não deixe que ninguém venha te confundir. Aleluia. E esse nome chamado Ezequiel significa contenda, luta. Às vezes, irmão, você está ali, ó, na presença do Senhor, fiel a Ele, fiel ali, aleluia, aquilo que Ele te instrui a fazer. Mas aí vem pessoas querendo pegar aquilo, tomar aquilo. Mas se você sabe que Deus colocou na sua vida, sabe de uma coisa? Saia disso e continue firme no Senhor. Porque às vezes o inimigo quer te confundir, quer criar confusão na sua mente, para você ficar ali confusa, e achar que não foi Deus que prometeu. Mas quando Deus promete, quando você vê esse lugar de confusão, saia disso. Contenda, fofoca, mentiras. É um acusando o outro. E não saia disso. Deus não está nesse negócio.
Às vezes mesmo você espera, daqui a pouco o telefone toca em sua casa, você nem está esperando por aquilo. Aí vem uma conversa ali bem mansa, daqui a pouco começa a trazer coisas tóxicas para a sua vida e termina te contaminando. Deus não quer isso. Cuidado com o que você coloca na sua história. Cuidado para quem você conta as suas intimidades. Mas o que foi que Isaac fez? Isaac sabia, irmãos, a promessa que ele tinha sobre a vida dele. Ele entrou naquela confusão, ele caiu fora. Ele saiu dali naquela confusão, porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz, amém, igreja? Então a palavra Ezequiel significa lugar de contenda, lugar de luta, lugar de discórdia, lugar de confusão. Aí o que você faz nisso? Como filho e filha de Deus sabe que vocês são, aparta-te das aparências do mal. Foi isso que Isaac fez. Mas ele não desistiu. Você não vai desistir. Porque o que Deus prometeu, ele vai cumprir, igreja. Aí Isaac não cansa. Isaac, ele continua lutando. Ele continua perseverando. Ele continua avançando. E ele vai andando. E ele vai chegar em outro lugar. E vai acabar um novo poço. E esse lugar agora, no versículo 21, vamos lá. Diz assim, então cavaram outro poço aqui, ó. Em outro lugar, Isaac. E também confiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. Quem foi que contendeu com ele? Quem contendeu com Isaac? Os filisteus, igreja, os gigantes. Irmão, não deixa que os gigantes te causem medo. Nesta manhã de hoje, tarde, o gigante do medo vai bater retirada nas promessas de Deus na sua vida. Porque maior que prometeu a você, fiel que prometeu, ele vai cumprir, igreja. Amém. Ele chega ali, mas o que acontece? Como chama esse lugar agora? Sitna. Esse novo lugar, esse novo poço que ele cava, chama Sitna. E sabe o que significa Sitna? Inimizade e acusação. Que é isso? Aí começa a acusar. Acusa você. Que você é isso, que você é aquilo, que você não vai dar aí para isso, que você... Irmãos, se você tem promessa, você continua cavando o seu poço. Aleluia, glória a Deus. O que é que Isaac faz? Não briga, irmãos. Não entra em confusão. Ele não dá ouvido às acusações, porque ele sabia quem ele era em Deus. Ei, você sabe quem você é em Deus? Amém, Jesus. Então fica firme e não pare de cavar o seu poço. Porque vai brotar água. E a água do céu na sua vida. Aleluia. Porque a água traz vida, a água derrama bênção, igreja. Glória. A água purifica, a água transforma, a água cura, a água sara, a água traz abundância, a água traz novidade de vida. É isso que Deus quer fazer hoje aqui na minha história. Amém, Jesus. Olha aí então. O que é que Isaac faz? Cai fora dali. É um tal de falar isso, falar aquilo, é inimizade com isso, inimizade com aquilo. É acusação para lá, acusação para cá. Saia disso, irmãos. Não dê chance a isso, não. Se você mordeu a isca, jogue para fora essa isca de novo. Amém. E siga firme no Senhor. Isaac não desistiu. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não vai desistir. Em nome de Jesus. Porque foi Deus que prometeu. Eu creio, Senhor. Você vai sair daqui hoje cheio de força, cheio de vigor, cheio de renovo do Senhor. Aleluia. Vai sair daqui como um leão e como uma leoa. Nesta tarde, manhã, tarde de hoje. Firme naquilo que Deus falou para a sua vida. E aí vem, Isaac não desiste. Isaac sai daquele ambiente de acusação, daquele ambiente de, aleluia, de inimizade. E ele vai agora para um outro lugar, para acabar de novo. E onde é que ele chega? No versículo 22. Olha 22. 22 diz assim: e partiu dali e cavou outro poço, está vendo? E não profere sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Glória a Deus. Ele não desistiu. Você vai desistir? Jamais. Só uma pergunta: para ou continua? Continua. Para com Deus ou continua com Deus? Para confiando nas promessas de Deus ou vai deixar as promessas de Deus para trás? Fica firme, Isaac e Rebeca. Amém? Amém. Vamos continuar confiando no Senhor. Porque Isaac agora vai para Reobote. É o lugar agora que significa alargamento. Lugares santos. Lugares agora onde o Senhor diz assim: minha filha, agora é essa aqui. Agora é esse aqui, porque você foi perseverante.
Você não recuou, você não se acovardou. Vieram filisteus, vieram acusações, vieram palavras contrárias, vieram fofoca contra a sua vida, mas você está sendo fiel a mim e eu vou te honrar. Amém. Eu vou te honrar, eu vou te honrar, eu vou te honrar. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora para fechar. Vamos ler esse pedacinho aqui agora para terminar. 23. Depois subiu dali a Beceba e apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o teu Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali o que? Um altar. Recebe a vitória. Continue adorando o Senhor, igreja. Amém. Seja grato a Ele por tudo. Aleluia. Tire esse tempo para você adorar o Senhor. Ter o seu altar com o Senhor. Nunca recue. Avance com o Senhor, igreja. Amém. Avance, permaneça firme. Glória a Deus. Seja fiel a Ele. Aleluia. Isaac não desistiu. Vamos ficar de pé. Amém. Glória a Vamos fazer uma Deus. oração agora. Aleluia. Aleluia. Louvado seja teu santo nome. Às vezes cansa, né, irmãos? Às vezes cansa. Às vezes cansa. Mas se você está cansado e cansado aqui hoje, o Senhor vai te dar um renovo. Ele vai derramar um refrigério hoje na sua alma. Porque